Meus amigos, bom dia a todos. Já também aqui enalteço o coral, que fez a abertura para a nossa palestra, excelente harmonia. Deixo o meu registro também aqui aos pais, nesse dia especial, e que a paternidade possa ser compreendida não como vínculo biológico, mas como compromisso de educação, exemplo, responsabilidade perante aqueles a quem nos foi confiada essa tarefa, e também vinculando essa mesma homenagem aos pais ao nosso tema de hoje, o progresso pela verdade, porque da mesma maneira que nós temos, assim como os nossos filhos, o compromisso da educação, do exemplo, da busca pela verdade, essa verdade não se constrói sob ilusões, ainda que confortáveis, mas sobre uma busca, muitas vezes árdua, em nós mesmos, daquilo que nos faz compreender a realidade. E a partir do momento em que nós buscamos a verdade, nós começamos a entender que nada é de graça, que nada vem sem esforço, sem, muitas vezes, dedicação. E é essa dedicação da busca da verdade que os pais também têm em termos de responsabilidade para exemplificar aos seus próprios filhos, que nós vinculamos o tema da nossa palestra de hoje. O progresso pela verdade é uma atitude filosófica, é uma atitude que vai e remonta a séculos passados, se nós entendermos que isso já fazia parte da escolha, da proposta de vida de muitos dos chamados filósofos. E é um desses filósofos que nós iniciamos a nossa fala hoje, é com um deles, chamado Marco Aurélio, que foi imperador romano, viveu ou teve a sua responsabilidade como imperador, principalmente dos anos 160 a 180 depois de Cristo, mas que ele também, amante da filosofia, na busca pela verdade, produziu uma obra chamada Meditações, onde ele colocava ali seus pensamentos, suas reflexões, e ele teve como vertente uma escola filosófica chamada estoicismo. Os estoicos, eles tinham como regra a disciplina, a razão e a busca pela vivência em torno da virtude. Marco Aurélio foi um dos imperadores considerados mais exemplares para trazer também, na sua atitude administrativa, aquilo que ele acreditava. Claro que nós temos limitações, claro que a vida exige muitas vezes posturas que algumas pessoas compreendem melhor ou nem tanto, mas Marco Aurélio tinha nas suas obras também, em uma de suas memórias, uma frase que ele diz o seguinte: se alguém me provar que eu esteja errado em algo, que a minha opinião esteja contrária à verdade, rapidamente eu a abandonarei e aceitarei a nova, porque não é o orgulho nem o sentimento pessoal que vai ser ferido. Pelo contrário, eu vou ficar muito feliz em reconhecer que errei e abraçar aquilo que é verdadeiro. Marco Aurélio tinha isso para si, ou seja, ele levava a verdade acima de qualquer tipo de opinião e muitas vezes vaidade, porque as pessoas talvez tenham receio de mudar de opinião diante de algo que se mostre verdadeiro, simplesmente para não parecer alguém que errou, alguém que cometeu um engano, como se isso fosse importante. O importante é reconhecer e abraçar aquilo que a verdade, ou seja, a realidade nos mostra que seja. E fazendo uma conexão com Marco Aurélio, nós vamos trazer agora Kardec, Allan Kardec. No século XIX, ou seja, 18 séculos depois de Marco Aurélio, Allan Kardec diz, não em uma, mas em algumas passagens, que se alguém demonstrar que há algum princípio doutrinário do Espiritismo que esteja falho, que se mostre incorreto, o Espiritismo também pode abandonar aquilo que se mostra incorreto e aceitar o novo.
Isso faz parte da doutrina espírita. E isso se chama dinamismo da doutrina espírita. Ela não está engessada, ela não está num processo onde ela está cristalizada diante de palavras. Ela está cristalizada em termos de um compromisso com a verdade. E esse compromisso com a verdade faz com que Kardec e Marco Aurélio se aproximem, enquanto um trazia para si a responsabilidade de mudar, se algo se mostrasse contrário ao que ele acreditava. Kardec traz isso para a doutrina. Se algo se mostrar diferente daquilo que nós achávamos que era em termos de realidade espiritual, muitas vezes a gente abandona e aceita o novo. Entretanto, existe uma regra, existe um método para que isso possa acontecer. Não basta simplesmente alguém dizer, isso está contrário ao que eu acho que seja verdade. Não são opiniões que mudam a característica da realidade ou da verdade. São fatos, são evidências que são meticulosamente comprovadas por diferentes pessoas em diferentes épocas, e não simplesmente fique restrita a um seleto grupo que acha que é iluminado e que tem a verdade. Quando Kardec diz isso, nós temos mais um personagem que faz parte dessa história, para falar do progresso pela verdade, que é o espírito Erasto, que participou ativamente da doutrina espírita. O espírito Erasto, ele tem várias passagens, inclusive orientadoras sobre postura, sobre comportamento, sobre como nós deveríamos agir diante de algo que tem que ser enfrentado. Ele não tinha meias palavras, ele dizia abertamente para todos aqueles que quisessem ouvir que nós não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, isso são frase minha, claro, né? Mas Erasto nunca fez algo pela metade, ele sempre foi incisivo nesta busca. E uma das frases mais famosas que ele tem, participante da doutrina espírita, está lá no Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte, a frase é dele, mas muitos já ouviram falar e não sabem que é dele. É melhor refutar ou rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Foi Erasto que disse isso, está lá no Livro dos Médiuns. E por que ele disse? Porque a verdade, ela é perene, a verdade, ela é. Nós podemos não compreendê-la plenamente hoje, mas ela vai continuar sendo verdade, e assim nós vamos encontrá-la, nós vamos tateá-la em algum momento. Entretanto, se nós aceitarmos a mentira, e nós construirmos sobre essa mentira um sistema, ou um conjunto de ideias, ou convicções, na primeira oportunidade em que essa mentira se mostrar falsa, ou seja, que a realidade prove o contrário, todo o sistema que é construído em cima dela desmorona. Tudo aquilo que a pessoa acredita, baseado em mentiras, ou em fantasias, ou em ilusões, vem abaixo. Então é mais prudente nós tomarmos cuidado antes de aceitar algo, mesmo que estejamos temporariamente afastando uma verdade, do que aceitar uma mentira. Quando Erasto diz isso, ele está plenamente alinhado com a ciência, porque a ciência age da mesma maneira. E quando eu falo ciência, não é um corpo dogmático, também engessado. Ciência é um conjunto de conhecimentos que são produzidos seguindo-se um método e pode ser questionado. Para a ciência, esta que nós temos como referência, não existe verdade absoluta, tudo pode ser questionado. É diferente, por exemplo, de religião. Em religião existem verdades, existem dogmas absolutos que não podem ser questionados, porque senão você acaba com a religião. Existem dogmas que foram formados por grupos que vincularam-se à sua fé em cima desses princípios que não podem ser, de alguma maneira, alterados. Podemos dizer isso pela história, e não há nenhuma crítica à organização religiosa em si, porque nós mesmos, em encarnações passadas, já vivenciamos várias delas. Já estivemos lá várias vezes. Mas definir ou decidir o que é verdade ou não para as pessoas, ou para os seguidores desta crença acreditarem, isso faz parte de muitas discussões.
E uma delas, trazendo naquilo que historicamente nós chamaríamos da Igreja Católica, desde o século IV, nós temos a realização dos chamados concílios, que eram reuniões entre os dirigentes, entre os bispos, entre aqueles que tinham a responsabilidade de discutir para definir o que seria ou não verdade. E essas discussões, elas eram longas e muitas vezes agressivas a ponto de excomungar pessoas que acreditavam em outras perspectivas. Nós vivenciamos isso. Nós sempre gostamos de estar do lado certo. Nós sempre gostamos de estar com as pessoas que nós admiramos, que nós, de alguma maneira, temos como referência e concordamos com elas, então nós nos sentimos confortáveis. Mas se essas pessoas estiverem erradas, nós deveríamos também fazer um exercício de reflexão para entender até que ponto nós deveríamos acreditar cegamente em alguém. E é justamente isso que a doutrina espírita vem romper. Ela rompe com crenças que foram fundadas ou estabelecidas por pessoas, simplesmente porque na ocasião pareciam mais corretas ou adequadas. Mas a doutrina espírita, ela é, como Marco Aurélio colocou e Kardec reforçou, aberta a mudanças desde que se comprove que aquilo estava falso ou incorreto. Muita gente tem dificuldade de entender isso porque, pelas nossas tradições, nós viemos desse passado dogmático que nós tínhamos que acreditar, porque se nós não acreditássemos, nós não faríamos mais parte desse grupo. Não era o grupo que mudava porque a verdade estava se mostrando. O grupo permanecia. Nós é que tínhamos que sair porque nós abraçamos uma outra perspectiva. Na doutrina espírita, nós podemos e devemos questionar tudo. Os espíritos dizem isso, não existe nada, absolutamente nada, que esteja impedido de ser refletido, questionado. E é justamente aí que nós reforçamos a nossa fé e a nossa crença. Porque uma vez que nós refletimos e acreditamos, porque sabemos, nós exemplificamos um dos pilares doutrinários, que é a fé raciocinada. A fé raciocinada, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé inabalável, é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé que o Espiritismo traz, essa é a fé que sustenta a verdade. O progresso pela verdade também é um progresso pela fé, mas é a fé raciocinada, e não a fé dogmática cega, que muitas vezes, dada a nossa origem, não aqui nesta encarnação, mas em encarnações anteriores, estávamos acostumados a ter isso como referência, a fé cega. A fé cega nos diz que, se acreditarmos em algo que todo mundo acredita, então nós estamos no caminho certo. O cientista, o pesquisador, aquele que tem um compromisso com a verdade, às vezes ele tem que enfrentar os seus colegas, os seus grupos, a qual ele pertence, diante de uma situação que se mostra contrária à crença comum. E ele, com certeza, dado que o ser humano também é melindroso, ele vai ser atacado, ele vai ser questionado, e muitas vezes ele vai ser expulso do grupo onde ele está, mas nós temos que enfrentar a razão face a face. No passado, quando a igreja, por ter, obviamente, uma condição de leitura e por guardar os livros, os monastérios com as suas bibliotecas, eles eram os guardiões da cultura, eles eram os guardiões do conhecimento, daquilo que existia, daquilo que produzia. No mundo ocidental, a igreja teve um papel fundamental em preservar a cultura e o conhecimento existente. Por quê? Pelas bibliotecas, pelos escritos, pelos copistas que reproduziam esse conhecimento em pergaminhos. E esse conhecimento, de alguma maneira, foi preservado nestas obras, não só nos monastérios, só que até a Idade Média, basicamente só os religiosos e algumas pessoas mais nobres conseguiam e sabiam ler. Esse conhecimento, ele se dá, obviamente, não só pela tradição oral, mas pela tradição escrita,
E é por isso que nós conhecemos o nosso passado, porque chegaram até nós esses escritos. Diante disso, nós conseguimos perceber como era encarada a realidade há séculos passados. Como que as pessoas entendiam que era o mundo. E também como que as pessoas que se depararam e confrontaram com isso foram mortas muitas vezes. Na própria igreja, não era comum alguns serem mandados para a fogueira, simplesmente porque ousaram desafiar um conhecimento estabelecido. Ciência nunca foi algo que foi colocado lado a lado, fraternalmente, para ser discutido com ideias dogmáticas, com ideias presas em verdades estabelecidas. Essas verdades estabelecidas que o homem criou e colocou como referência, elas devem ser, de alguma maneira, comprovadas. E quando falamos em realidade espiritual, aí que nós temos um desafio maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no seu item 2º, onde se trata da autoridade da doutrina espírita, é muito claro que Kardec e os espíritos deixam a autoridade baseada no método, no controle universal do ensino dos espíritos, aonde diferentes fontes, diferentes espíritos, diferentes grupos mediúnicos que não se conheciam, não se influenciavam mutuamente e quase que de maneira simultânea, traziam o mesmo conhecimento, o mesmo ensino sobre esta realidade. Ele evitava, assim, abraçar uma opinião de um médium, de um grupo, de um espírito, como se fosse a referência a ser adotada. Esse cuidado está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras mais lidas das chamadas obras básicas, das 5 obras ditas fundamentais. O Evangelho, eu tenho certeza que muitos aqui já leram ou possuem em casa, mas quando se pergunta se leu a introdução, parece que as pessoas pulam a introdução e vão direto no capítulo 1. É a mesma coisa nas demais obras. Todos nós deveríamos ler o texto inicial de todos os livros, porque muitas vezes ele vem explicando a obra, e ele vem trazendo referências que nos são importantes para entender a obra. O próprio Livro dos Espíritos, que conversávamos há pouco tempo, agora na entrada, algumas pessoas vão direto para a questão número 1, que é Deus, quando na verdade existe todo o resumo da doutrina espírita antes, na introdução. A construção do conhecimento espírita é apresentado lá na introdução. E aí a pessoa vai direto para a questão número 1. Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, vai direto para o capítulo 1 e pula a introdução sem entender o que está escrito ali. E passa esta frase, ou este momento de reflexão sobre a autoridade da doutrina espírita, que é ela que vai permitir que nós confrontemos a verdade com a mentira. É pelo método. Portanto, pode parecer um choque para muitas pessoas, até nesta encarnação, oriundas, advindas de outras tradições filosóficas e religiosas, acostumadas em acreditar em alguém, no bispo, no padre, no pastor, ou no palestrante, ou no presidente da casa. A pessoa acredita em alguém porque é a referência que ela estava habituada. Ela precisa ter alguém para ela entender e dizer que aquilo seja verdade. Quando o Espiritismo nos convida para fazer o oposto. Vamos ler, vamos compreender, vamos ouvir pessoas, claro, opiniões diferentes, mas vamos aplicar o método do controle universal para entender se essa informação veio por diferentes fontes e se nós conseguimos comprová-la. Aí nós estamos aplicando e exercitando a fé raciocinada. Sem a fé raciocinada não existe espiritismo. Existe uma tentativa bastante sincrética de se amoldar, de se adaptar ao conhecimento espírita, aquilo que a pessoa trazia de conhecimento dogmático. Mas é normal, ninguém exige que se passe da noite para o dia com esta proposta filosófica de busca pela verdade, porque exige dedicação, esforço e muitas vezes desconforto. A atitude filosófica gera desconforto.
Quando a pessoa está feliz com aquilo que ela sabe, ela não tem motivação para conhecer algo mais ou além, ou muitas vezes nem se preocupa em comprovar aquilo que ela sabe. Ela está feliz com aquilo. É o conhecimento que a satisfaz. Mas na doutrina espírita nós temos esse desafio, sempre avançar, sempre comprovar, sempre ir além. O progresso do espiritismo é nesse sentido. Só que ele exige esses cuidados, essa atenção, de se separar o joio do trigo, de não se aceitar cegamente aquilo que chega até nós simplesmente pela referência que nós temos. Não importa se nós lemos em um livro muito famoso, ou de um médium muito famoso, ou de um palestrante muito famoso. O próprio Kardec disse, a doutrina espírita não é minha, é dos espíritos que estão aqui colocando. Ele, homem, Kardec, ele tinha as opiniões dele, mas ele teve o cuidado de não colocar as opiniões dele como princípios espíritas. Ele escreve isso em algumas passagens também. Inclusive, ele reconhece, se eu tivesse colocado o que eu entendia naquele momento, isso teria prejudicado a doutrina espírita. Uma situação que aconteceu isso foi no livro A Gênese, quando se vai tratar da geração espontânea, que era uma crença, era uma ideia que a ciência da época estava estudando, onde a vida, as formas de vida surgiriam sem nenhuma causa aparente, que seria a geração espontânea. Existia uma discussão científica no século XIX, da onde surge a vida. E essa teoria, que se mostrou falha posteriormente, mas era uma das teorias aceitas até então por muita gente. O próprio Kardec era simpatizante dessa ideia, mas ele escreve, ainda bem que eu não fiz isso, porque depois se mostrou falha. E na Gênese, quando se vai tratar da geração espontânea, em momento algum se reproduz o que a ciência da época fala, ou trazia como aparente verdade, mas como uma possibilidade, e aí ele traz para a realidade espiritual. É o espiritismo que dá suporte, muitas vezes, para a ciência, para entender determinados aspectos, que vai adentrar no mundo onde os instrumentos e as teorias não conseguem ainda capturar. Por outro lado, é a ciência que vai insistir no método da observação, da comprovação, para não se aceitar a fé cega, e para se afastar as crendices e superstições. E é por isso que Kardec disse que o espiritismo e a ciência deveriam caminhar lado a lado, porque um daria suporte ao outro. É uma frase bem parecida que Einstein usou determinada vez, só que em vez de falar de espiritismo, Einstein falou de religião. Ele disse, o Einstein, que a religião sem a ciência era cega, e a ciência sem a religião era manca. Foi o Einstein que disse isso nas suas memórias. Não está muito longe daquilo que Kardec traz, só que com relação ao espiritismo, em caminhar juntos espiritismo e ciência pelo método. E aí nós entendemos que a verdade que nós estamos buscando, ela não é uma verdade revelada por um. É uma verdade comprovada. A revelação ela pode ser útil para formar hipóteses, para criar cenários, não para se afastar, pura e simplesmente porque ainda não foi comprovado. Trabalha-se com hipóteses. Muitas coisas que nós ouvimos, nós lemos, de origem mediúnica, se não houver comprovação, fica como hipótese. Ela não pode ser aceita como princípio doutrinário. Esse é o desafio que nós temos, e não tem problema nós afastarmos, ainda que seja verdade uma hipótese, se não for comprovada, porque o Erasto nos recomenda de uma maneira muito prudente, isso não vai afastar, não vai deturpar esse conhecimento verdadeiro que virá na hora certa. Não precisamos ter pressa. Tudo depende da nossa vontade e disposição de enfrentar a realidade sem ter aquela ganância, aquela ideia quase que orgulhosa e vaidosa de ser o detentor da verdade perante os outros, para ter orgulho, para se mostrar, para ter visibilidade. Quantas pessoas sobem num púlpito como este aqui e se sentem tentados a trazer opiniões pessoais que não são comprovadas, mas porque ele acha que seja verdade, e o público, que não tem ainda tanta familiaridade com a autoridade da doutrina espírita, acredita, porque foi o cidadão que disse.
Quantos livros romanceados, que se dizem muitas vezes espíritas, eles informam, pelo menos apresentam de uma maneira lúdica, ou quase enganosa, ilusória, situações que os espíritos já demonstraram ser falso. Se nós temos uma comprovação da realidade espiritual pelos espíritos, para afastar isso, como Kardec coloca, tem que haver uma outra comprovação, e não uma opinião. Exemplo, existe uma ideia propagada numa obra que se diz espírita, porque o médium que a escreveu, ele é um médium que também se autodeclara espírita, aonde ele afirma que existiria gravidez no mundo espiritual. Isso é um absurdo doutrinário em termos de consistência. Existem outros que dizem coisas também parecidas, mas um que nós poderíamos retroagir, nós espíritos, retroagir a ponto de reencarnarmos em corpos de animais. Isso fere completamente a ideia que os espíritos de Kardec já combateram e comprovaram que a retrogradação, se nós reencarnássemos em corpos de animais, nós estaríamos evoluindo. Mas existem tradições filosóficas muito respeitáveis, porque elas mantêm os seus princípios, principalmente orientais, que acreditam nisso. Mas faz parte e é direito dessas tradições acreditarem nisso. Ninguém tem nada a ver com isso, cada um acredita no que quiser. O problema é quando você estrutura um corpo doutrinário sobre princípios lógicos, que se você ferir esses princípios, você começa a destruir e minar a doutrina. Quem quiser acreditar que a pessoa reencarna em corpos de animais, como muitas tradições orientais acreditam, isso faz parte de filosofias, mas não faz parte do espiritismo. Quer dizer que o espiritismo, então, ele estaria pronto para fazer uma mudança se comprovarem que pode fazer isso? Se comprovar, pode, só que não comprovou. Não comprovou. Pelo contrário, foi o efeito que as pessoas tentam fazer é voltar a algo que já foi discutido. Mas tem muitas coisas que estão escritas que podem ser verdade. Deixa de lado. Esperem os fatos comprovarem. Ninguém tem medo da verdade. Não é porque alguém escreveu, nossa, agora ele virou, como se fazia antigamente, um excomungado. Não existe excomungado. Ninguém excomunga ninguém do espiritismo. Mas muitas pessoas, por colocarem as suas ideias, as suas opiniões, que todo mundo tem esse direito, ela é vista como alguém que está literalmente deturpando o espiritismo. Sim, se ela disser que isso seja verdade comprovada e não comprovar. Se ela trouxer algo novo e comprovar, coloque isso para as pessoas, vamos discutir, vamos verificar se é verdade, pronto. Não, é a opinião dela. Porque eu disse isso, porque o fulano também disse, e o fulano. O problema é que a gente remonta o item 2 da autoridade da doutrina espírita, quando Kardec dizia do controle universal, por diferentes fontes que não se influenciam mutuamente. Se alguém vem com uma ideia nova, essa ideia nova não é comprovada, e pessoas passam a repetir essa ideia nova, porque o fulano disse, isso não é comprovação. Tem que ter fatos com a realidade. Ou seja, a influência que se pode ter um sobre o outro é muito grande, ainda mais hoje em dia com a internet. Alguém publica alguma coisa, está todo mundo sabendo. Então não adianta vir outra pessoa e afirmar a mesma coisa, se não comprovar simplesmente porque ele se baseia em alguém ou em uma informação já dita. A verdade ela não é simples. E o desafio que nós temos enquanto espíritas é zelarmos e assumirmos a responsabilidade de que nós somos aqueles que estão nos desafiando intimamente, nós mesmos, nos autoconhecendo, identificando as restrições que nós tínhamos enquanto aceitar algo que seja comprovado, e isso gera desconforto.
Eu prefiro acreditar nas pessoas que eu gosto, porque daí eu estou bem, eu não entro em atrito com ninguém. Tá, mas não necessariamente isso seja verdade. E como é que faz, então? Tem que estudar, não tem outro jeito. Falávamos também, recentemente, a doutrina espírita, ela exige compreensão do todo, dos seus princípios. Ela não pode ser compreendida só com uma frase, porque esta frase pode ter outras implicações que, se nós não entendermos no seu contexto, pode deturpar, pode distorcer esta realidade. Não vamos fazer perguntas para ninguém aqui, mas cada um imagina. O livro dos Espíritos. Este livro dos Espíritos que nós conhecemos, com 1019 questões. Quando ele foi lançado, ele tinha 501 questões, que foi em 1857. Quando Kardec lançou, no dia 18 de abril, a primeira edição tinha 501 questões. A segunda edição, que é essa, basicamente, que a gente conhece, com 1019, não que novas questões surgiram para corrigir as anteriores. Elas foram desenvolvidas para facilitar a compreensão. Depois do livro dos Espíritos, cada questão dessa, ela vai ter uma conotação para esclarecer sobre essa realidade espiritual. As demais obras ditas fundamentais, porque Kardec no todo, se nós contarmos a Revista Espírita nas suas edições, Kardec tem 23 títulos. 23 títulos. 5 são consideradas obras fundamentais, porque houve a preocupação de levar para estas obras aquilo que foi comprovado, que foi validado. A Revista Espírita seria o laboratório de Kardec. Ele registrava ali comunicações, fatos, situações da época, mas não é porque tinha um espírito que se comunicou ali e disse algo que isso passa a ser verdade. Kardec questionava, inclusive, mas ele só levou para as obras fundamentais aquilo que foi validado. E quando exigia ainda uma reflexão que não estava plenamente maduro, ele escrevia: olha, isso daqui é uma teoria, isso aqui é uma hipótese, e ainda precisa ser amadurecida. Na Gênese nós encontramos isso. No capítulo 6 da Gênese, ou 6º, da Gênese, Uranografia Geral, é uma comunicação do Espírito Galileu, e ele escreve ali, este trecho, este capítulo, é uma comunicação, não é para ser aceito como plena verdade, como toda a comunicação única. E ele fazia honestamente isso, ele esclarecia. E nesse processo nós estamos hoje nos deparando com uma série de informações, não só via livros, mas também basta abrirmos a internet e nas redes sociais, nós encontramos ali muitas mensagens, afirmações, situações aonde existem agora os chamados podcasts, aonde entrevistados falam sobre a realidade espiritual, e as pessoas menos atentas acreditam piamente no que elas estejam falando. Não há mais controle, está descontrolado essa disseminação de informações. Mas não é por isso que nós não vamos exercer a realidade crítica ou a atitude filosófica de analisar cada uma delas, porque misturado a informações interessantes, podem ter informações que não são comprovadas e informações que moralmente possam ser úteis. E aí cabe de novo, como que nós vamos separar? Porque existe o radicalismo. Ou a pessoa acredita em tudo que determinado autor, ou médium, ou palestrante diz, porque confia, porque gosta, porque ele chegou a dizer coisas verdadeiras, então tudo que ele disser é verdade, ou refuta tudo. Não, é uma coisa errada, vamos refutar tudo o que ele disse. E perde-se a análise das ideias. Desloca-se para a pessoa a fonte de verdade ou mentira, e perde-se aquilo que se deveria ter, que é o confronto das ideias. Não importa quem esteja dizendo, é o que está dizendo, se isso faz sentido ou não. Não importa aonde eu li, aonde eu ouvi, ou quem disse. Faz sentido doutrinariamente por diferentes fontes, foi comprovado.
Se nós não tivermos esta preocupação, nós vamos correr um sério risco de nos assemelhar àquilo que a doutrina espírita nos convida para dar um passo a mais no conhecimento e sair da fé cega, mas nós vamos voltar até a fé cega se nós não conseguirmos romper com esses grilhões. Não temos que ter receio de questionar. O que eu estou dizendo agora pode e deve ser questionado. É isso que nós precisamos ter. Exercício da reflexão. Imagina se alguém diz algo que nós achamos coerente, prudente, e saímos por aí reproduzindo, e alguém nos questiona sobre isso e nós não sabemos como fundamentar. Ah, foi o fulano que disse. Pronto. Colocou a sustentação do argumento em pessoas, a gente não compreendeu a ideia. E é isso que a doutrina espírita nos convida. Marco Aurélio, o imperador filósofo, quando ele diz, e ele escreve, que ele não se sentiria contrariado se alguém provasse que a opinião dele está errada, ele se afastou da vaidade. E aí vem o exercício que nós precisamos fazer dentro do autoconhecimento que os Espíritos já nos recomendam. Nós estamos livres da vaidade, nós estamos livres do orgulho de sustentarmos uma ideia? Será que estamos? Só vamos descobrir quando enfrentarmos isso. E não importa quem esteja nos abrindo os olhos para uma verdade. Se for alguém que a gente considera com menos conhecimento, ou que não teria condições de nos esclarecer, ou por vaidade, ou por arrogância, ou por orgulho, achar que aquela pessoa não teria como nos esclarecer, aí nós vamos demorar muito ainda para entender o que seja espiritismo. Porque o espiritismo ele é aberto à verdade, ele não é fechado em si mesmo ou em opiniões. Um processo natural que nós temos é conversar com quem nós confiamos. Porque se for conversar com o inimigo, ele vai falar tudo que a gente faz de errado, só que de uma maneira um tanto agressiva, muitas vezes. Se nós conversarmos com alguém que nós conhecemos, que nós gostamos, e ela, a outra pessoa, tiver a seriedade de nos falar de uma maneira, ainda que fraterna, ou delicada, ou sutil, aquilo que estamos errando é o passo que o Marco Aurélio estava querendo para nós nos reconhecermos como pessoas que podem assumir a verdade. Não quer dizer que a gente tenha que concordar com tudo que a outra pessoa fale. Nós podemos confrontar, analisar, mas se não concordarmos, ninguém é obrigado a aceitar o que a outra pessoa disse também. Aí cabe a cada um ponderar. E o Espiritismo tem essa característica. E o Espiritismo faz isso de uma maneira muito centrada nas ideias, não da revelação pessoal, mas do conjunto, do contexto. Muitos perguntam, mas então vamos reproduzir esse método de Kardec hoje. Não dá. Aplicar o critério, ou o controle universal do ensino dos Espíritos, hoje, nós teríamos que fazer experimentos controlados com diferentes grupos mediúnicos espalhados no mundo inteiro. E mesmo assim, não quer dizer que as respostas que nós teríamos, elas seriam isentas plenamente de viés, de influência, porque hoje estão todos conectados. Na época de Kardec, o próprio Espiritismo ele estava sendo formado, as ideias estavam sendo formadas. Podemos avançar? Podemos. Entretanto, nós temos que ter a cultura da análise, a cultura do debate das ideias, não de pessoas. A cultura do respeito ao próximo, com a liberdade de opinião que o outro tem e deve ter. Nós ainda não estamos preparados suficientemente para isso. Basta nós identificarmos coisas do dia a dia, coisas ditas que despertam paixões. Paixões, a pessoa se identifica com algo e tudo que contraria o que ela acredita, ou que ela ama, ou que ela se sente identificada, ela vai contra o agressor, que ela chama. E passa pelos assuntos que todo mundo conhece.
política, religião, no sentido estrito, futebol, paixões. Paixões em geral. Por sinal, quando essas paixões vêm à tona, a gente começa a descobrir o quão difícil é nós entendermos e ouvirmos o outro, porque não dá. A paixão cega, a paixão impede a pessoa de ouvir. Em psicologia, tem algo chamado imunidade cognitiva, que é como se fosse uma barreira que a pessoa cria. Ela tende a ouvir com viés de confirmação, né? Ela tende a ouvir só aquilo que está de acordo com o que ela acredita, e ela tende a não ouvir o que contraria. E isso é usado, inclusive, nas redes sociais. Os algoritmos das redes sociais tendem a aproximar pessoas com o mesmo tipo de posicionamento em diferentes tópicos, porque você fala para uma bolha, e essa bolha são as mesmas coisas que você quer ouvir e você quer falar, então isso é confortável. Se você fura bolhas e coloca pessoas ali que contrariem as ideias, isso se torna desagradável, isso desmotiva você a continuar ou a participar de algo. Na casa espírita, se alguém levantar a mão e perguntar, em uma sala, em um grupo de estudos, se alguém levantar a mão e perguntar, mas isso daí, como que pode ser comprovado? Pode ser o suficiente para gerar uma reação. Como você vai duvidar dessa informação? Da mesma maneira que Kardec sempre fez. Quais são os elementos que comprovam essa informação? Se Kardec fez isso, por que a gente não pode fazer? No livro dos médiuns, na última parte, tem um conjunto de mensagens, e ele classifica de mensagens apócrifas, no capítulo 31. Ele classifica de mensagens apócrifas. São mensagens que foram recebidas pelos mesmos grupos mediúnicos, pelos mesmos médiuns que recebem espíritos de alta envergadura. Kardec recebe aquelas mensagens, ele vê aquelas mensagens, analisa as mensagens e diz o seguinte, não, essa mensagem aqui não é legítima, essa mensagem não é verdadeira, ela tem pontos que levantam dúvidas sobre ou a autoria ou sobre o conteúdo. E ele coloca lá no capítulo 31, em mensagens apócrifas, espíritos com nomes famosos. Ele fazia isso. Aí nós perguntamos aqui, quantos fazem isso porque vem uma mensagem assinada por um espírito famoso? Quantos vão olhar essa mensagem de uma maneira mais analítica ou vão se abrir cegamente e aceitar o que está escrito lá? Se for uma mensagem moral, pode. Se for uma mensagem moral que melhora o indivíduo, melhora o ser humano, até aí não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a trazer informações falsas, ilusórias, fantasiosas, e você abraça aquilo como se fosse verdade, sem perceber, e passa a reproduzir. Não importa quem tenha dito o quê. E é muito comum isso acontecer dentro da cultura espírita, que no Brasil surgiu não trazendo o método do controle universal como carro-chefe. No Brasil, os primeiros grupos mediúnicos passaram a acreditar muito em mensagens de um espírito, ou do guia espiritual do grupo, ou por aí vai. Não que não se possa acreditar, mas nós temos que ter cuidado em fazer a análise de tudo que nós estamos recebendo. Esse processo, essa construção que nós temos, ela não é para desanimar, não é para deixar ninguém incomodado no sentido de, então, o que eu acredito, eu deixo de acreditar. Tem que ter referência. Qual é a nossa referência? As obras fundamentais, que foram devidamente validadas e legitimadas pelo controle universal. Kardec é a nossa referência. Um escritor, filósofo também, bastante conhecido, muitos aqui com certeza conhecem, já leram, que é Herculano Pires, ele dizia que Kardec é a pedra de toque do Espiritismo. Kardec é a referência que nós temos
para comprovar ou colocar em dúvida ou trazer reflexões, mesmo para algo novo. Vamos ver o que nós podemos trazer do que nós já conhecemos para confrontar com o novo. E não pegar o novo e ver o que Kardec disse ou deixou de dizer, e aí entra numa situação pior ainda. Kardec não tratou desse assunto explicitamente, então vou aceitar isso. Não é porque não está explicitamente tratado ali, que nós automaticamente vamos aceitar como verdade. Nós temos que ter a comprovação. E é esse o desafio que nós temos, é esse o grande ponto que nós deveríamos nos preocupar antes de aceitar algo, que é a fé cega. Dito isso, e também mantendo o compromisso do horário, o ponto central, quando nós entendemos a mensagem dessa temática de hoje, é simplesmente recordar o que os Espíritos já nos disseram. Ninguém está inventando ou trazendo nada de novo. Nem Marco Aurélio, nem Kardec, nem o Erasto. É apenas uma recordação de que para nós nos sentirmos confiantes naquilo em que nós acreditamos, esta crença, ela tem que ser fundamentada. A partir do momento em que nós temos dúvidas, não é para abandonar a fé, não. Mas assuma que se trata de uma hipótese. Assuma que isso merece um aprofundamento. Assuma que isso não necessariamente pode ser verdade, como pode ter situações contrárias. É isso que Kardec nos pede para fazer. Ser espírita não é simples, ser espírita não é fácil. Da mesma maneira que ninguém ensina alguém a ser pai, e cada filho, dizem, é uma experiência diferente. O adepto do espiritismo, ele também tem as suas características. Não é porque o outro teve um processo de descobrimento e conhecimento da doutrina de uma maneira que nós temos que fazer igual. Nós temos que acreditar naquilo que nós temos enquanto potência de estudiosos, daqueles que querem saber e conhecer de maneira adequada, e fechando e fazendo um link muito direto com aquilo que o Espiritismo nos traz, porque, afinal de contas, Jesus ele está diretamente envolvido na formulação e disseminação do Espiritismo. Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nós estamos buscando pelo Espiritismo, no nosso caso, pelo Espiritismo. Mas é essa verdade que nós temos que conhecer e que nós seremos questionados e cobrados quando nós vamos exemplificar isso, não só no nosso dia a dia, mas quando desencarnarmos. Não adianta chegar ou entrar no mundo espiritual, eu era espírita. Você era espírita, então você tem a obrigação de trazer aqui algum tipo de credencial que você era espírita. Qual é a sua credencial? Eu lia muito. Tá, mas o que nós fizemos que nos caracteriza como espíritas? E aí, fechando com o espírito da verdade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, que também está vinculado à busca pela verdade. Esse é o segundo ensinamento, tão importante quanto o primeiro, e é isso que Jesus, Kardec, Espírito da Verdade, todos os espíritos que estão aqui nesse salão, nos acompanhando e querem que nós progridamos, que nós tenhamos a coragem de sair daqui com o compromisso de não aceitar nada cegamente e acreditar naquilo que nós sabemos e nos desafiarmos em tudo que nós tivermos como informação sobre a realidade espiritual, acreditando com segurança, confiando que nós podemos fazer melhor, mas sendo prudentes com a atitude filosófica que o progresso pela verdade nos traz. Muita paz a todos.